E aí, de modo espontâneo, em 2013, a Roda Cultural do Engenho do Mato se inicia, onde eu tive a oportunidade de participar desde a sua primeira edição. Era um encontro entre familiares e amigos, vizinhos, com o objetivo de ocupar a principal praça do bairro, com arte, cultura e lazer. Desde a primeira edição, a roda reuniu jovens engajados com a cultura hip-hop. Era a galera do rap. A roda cultural se consolida a partir dessa linguagem, promovendo batalhas de rima, apresentações artísticas, mutirões de grafite, doações de livros. Eu participei de mais de 70 edições nesse processo. E com o passar do tempo, a ocupação da praça produziu novas significações sobre aquele espaço, construindo um território de troca entre artistas, produtores culturais e toda a comunidade envolvida. Importante lembrar que todo esse processo aconteceu sem nenhum tipo de apoio político ou investimento financeiro. Foi por meio do engajamento de caráter voluntário e colaborativo dos jovens locais que esse movimento nasce. A Roda Cultural do Engenho do Mato se desdobra no movimento de ocupação comunitária, expandindo-se para além da praça. Um dos pilares da Roda Cultural era a Biblioteca Comunitária Móvel. Montávamos uma banquinha para doação de livros e arrecadação. A proposta era estabelecer um ponto de trocas, né, de incentivo à leitura, e com o tempo a gente foi arrecadando muitos livros. Desculpa aqui, que a gente está eu e o Garcia estamos no mesmo ambiente, e está rolando um conflito. Eu acho que é melhor você... Consegui um fone aqui. Vou seguindo, né? Aí, nesse processo de receber doações, arrecadar os livros, a gente foi refletindo sobre o que fazer a partir desse movimento, né? E em frente à praça, tinha, na época, uma biblioteca abandonada, que era a biblioteca do CIEP, Rui Frazão Soares. E a biblioteca, ela estava, assim, junto com o cenário do Fagundes Varela, um cenário, assim, bem triste no nosso bairro. E a biblioteca tinha até montantes de livros que faziam fogueiras, invadiam, né? Era um espaço nesse sentido que estava sendo ocupado por outras pessoas, né? E com outros intuitos, e não o de fazer um uso potente do espaço. E aí a gente começou a pensar assim, a gente está com os livros, ali está parado, e começamos a pressionar a direção da escola para conseguir estar ocupando aquele espaço, pelo menos numa parceria com a Roda. E aí foi num movimento, assim, difícil, de insistência, mas conseguimos essa parceria com a direção do CIEP. E iniciou a ocupação da biblioteca. E, a partir de uma série de mutirões independentes, revitalizamos o espaço e conseguimos preencher as prateleiras vazias com livros, todos eles arrecadados de doação na Roda Cultural. Atualmente, a BEM funciona de forma autônoma e sem fins lucrativos, contando apenas com o apoio colaborativo e voluntário de amigos e moradores do bairro. A BEM oferece diversas atividades gratuitas à comunidade, promovendo uma rede local para a troca de saberes na construção de outras relações entre ensino e aprendizagem, tendo como diretriz a experimentação de práticas. Carolina já está voltando. Caiu a conexão da Estela. Ei. Voltei. Caí. E aí eu estava falando, né, em relação a essas experimentações de práticas libertárias, que diz um pouco desse início, né, de uma outra relação entre ensino e aprendizagem, a troca, de ocupar o nosso espaço, né, de outra forma. E as experiências da Roda e da BEM ilustram nesse sentido e indicam pistas importantes para pensarmos a prática do cuidado. Ao ocupar a rua, aquilo que era público tornou-se comum. O comum é aquilo do qual nos apropriamos, tomamos como nosso. O distante se torna vivência, o sonho vira possibilidade no real. A transformação da biblioteca de local de abandono para um espaço de pertencimento fez com que caminhos invisíveis se tornassem acessíveis. Mas o que mudou? Creio que tenha sido o nosso modo de perceber, na construção de um olhar que se afirma,
na relação entre sonho e realidade, saber e fazer, conhecer e intervir. Um fazer que resiste ao se afirmar no cuidado daquilo que é nosso, na construção dos nossos saberes. Essa fala parte de mim, né, aqui, mas está localizada na experiência coletiva da BEM. Estou falando sobre a BEM atravessada pelo nosso coletivo. A elaboração dessa fala parte da seguinte questão: quais seriam os nossos jeitos de cuidar? Que é o tema desse evento, né? Se torna urgente fazer essa pergunta para nós. Bom, galera, a Estela caiu aqui, tá tendo um problema na conexão, mas já tá voltando. Conseguiu? Sim, voltei. Nossa, chato, mas vou seguindo, né? Aí, nesse sentido, né, de pensar quais seriam os nossos jeitos de cuidar, e num sentido de apropriar dessas relações com os nossos modos de cuidar, né, na conexão com o nosso povo, com os nossos saberes, com o nosso território. Vou trazer, então, aqui na sequência, algumas das ações que a BEM tem realizado nesses últimos anos, pensando a pandemia e as dificuldades enfrentadas nesse desgoverno que vivemos, né? Durante a pandemia, foi realizada uma campanha para a distribuição de alimentos, uma ação de solidariedade ativa. A BEM foi uma das primeiras organizações da região a juntar comida para distribuir durante a pandemia. Já na primeira semana, estávamos nos organizando. E a campanha Doe Quem Precisa foi uma ação coletiva com toda a BEM. Neste período, foram atendidas cerca de 100 famílias. E a campanha se mantém até hoje, mesmo que a gente tenha sofrido uma queda na arrecadação. Eu acho que todas as ações, né, de colaborativas, mas vamos seguindo. Acho que essa campanha Doe Quem Precisa foi muito importante nesse período. A gente atendeu jovens que fazem as atividades da BEM, a gente atendeu também estudantes da escola e profissionais trabalhadores da escola, né, do CIEP, que é onde fica localizada a BEM. Outra ação importante da BEM foi o pré-vestibular comunitário, que está nativa desde 2017. Durante Acho que caiu aí, Estela. Opa, voltou. Gente, eu mudei aqui do Wi-Fi para o 4G, espero que fique melhor. Mas eu estava falando do pré, né? Já pulando um pouco para a continuidade. O pré-vestibular ele está desde 2017 funcionando, e durante a pandemia ele continuou o funcionamento, só que em formato online. Mas realmente foram muitas dificuldades de acesso, então muitas pessoas saíram, mas ao mesmo tempo nós seguimos, né, com o pré. E agora, em 2022, montamos uma turma intensiva para a UERJ, e a gente teve uma surpresa muito positiva. Dos 10 alunos, 7 foram aprovados para a UERJ. Então, isso deu um gás numa certa continuidade e, ao mesmo tempo, possibilitou também se estender nessa coisa do online. A gente começou a atender alunos de Minas, São Paulo, Mato Grosso, numa certa expansão desse trabalho que está sendo realizado, né? Então, esse é um lado positivo que possibilitou o online, né? A BEM chegou em outros estados, né, a partir do pré-vestibular, entendendo que o pré-vestibular comunitário tem também um importante papel político e social, de colocar questões, debater posicionamentos e afirmar esse movimento, né, de colocar o povo preto, indígena, na universidade, né, de periferia na universidade, com engajamento, né? Uma das características importantes da BEM é que, ao longo dos anos, foi sendo construída uma rede de solidariedade e apoio, onde foram se formando novos braços,
no fortalecimento de parceria com outros coletivos locais, com o Quilombo do Grotão, o Lagoa para Sempre, o Viva Batuque, o Quintal dos Pescadores, Rede Quimera, entre outros. A Rede da Bem funciona na prática, no compartilhamento de ferramentas, equipamentos, no uso coletivo do seu espaço, agregando projetos e ações culturais que acontecem em toda a região. Os primeiros movimentos de construção da rede foram as células da Bem. A ideia do Bem Mais. A primeira célula foi no ateliê do Sérgio Odilon, que é um artista local e também voluntário da Bem. E que ele abriu o ateliê dele e ofereceu oficinas para os alunos e frequentadores da Bem. E foi muito interessante, né, nesse link com a Bem para além da Bem, né, em outros espaços da região. A outra célula muito importante da Bem é o Laboratório Informal, com o Felipe Siston, que é um pesquisador que trabalha numa relação de pesquisa entre comunicação e saúde mental. Ele fez importantes realizações junto à Bem. Durante a pandemia, uma ação de destaque foi com os jovens comunicadores, que atuaram no combate à desinformação, disputando voz e influência nas periferias. Já são mais de 1.000 jovens comunicadores formados nesse processo, construindo diálogos entre saúde e direitos humanos, entre outras ações, né, de multiplicar essa rede, que também é cuidado, né? Outra ação de destaque do Laboratório Informal se deu ao levar a Bem a Oxford, num seminário sobre arte, saúde e empoderamento. E o laboratório segue nos trabalhos junto à Fiocruz, atualmente, no importante levantamento de ações culturais e estratégias de produção de saúde das comunidades em torno de Manguinhos. E é um projeto muito interessante, acho que quem tiver interesse procurar, né, o Laboratório Informal nas redes, que vai encontrar aí uns trabalhos muito interessantes nesse campo da saúde mental e comunicação. Estas experiências estão permitindo a produção de novas subjetividades, a meu ver, né? Novas formas de se relacionar com o sofrimento e a saúde, rompendo com a doença e afirmando o lugar de ator social, de produtor de arte e de cultura. E na relação com a produção cultural, né, e artística, no último ano tivemos também o Bem Musical, ligado ao audiovisual. São projetos musicais formados por amigos e vizinhos. Algumas bandas nem existiam, surgiram com o projeto do Bem Musical, que é de cantar junto, de tocar junto, com a ideia de documentar também essa musicalização, né, desses encontros. E enquanto se documenta, né, se grava esse trabalho, se produz esse audiovisual, se produz uma formação audiovisual também, né? O Bem Musical é diverso. Na sua equipe de gravação, o mais velho tem 70 anos, o mais novo tem 14. Então, é uma pluralidade aí de encontros. O que inova é o processo de aprendizagem. Quem sabe, aprende com quem não sabe. Ou quem sabe, aprende a ensinar. Esse projeto não parou durante a pandemia. Com todos os cuidados devidos, nós gravamos 10 clipes de gente da nossa área, né, de pessoas moradores da região. E, no momento, está sendo realizado por meio de mutirões semanais, toda quarta-feira. Quem quiser chegar ou tiver a possibilidade, né, de estar perto aqui de Niterói, está rolando os mutirões para a construção da sala de audiovisual, toda quarta-feira, né? E chega a gente lá para construir esse espaço. Então, é músico aprendendo a pintar, estudante aprendendo a fazer marcenaria, é uma troca de saberes da não especialização, na possibilidade de participar da construção da sua escola, né? De poder intervir ali no que você acredita que é importante para uma escola de audiovisual. É um saber coletivo de aprendizado, né? De construção coletiva. E no sentido de envolver outras camadas da vizinhança, de caráter comunitário, nasce nesse último ano também a Rede Cria, que é uma ideia de rede de apoio, exatamente no sentido do cuidado e o acolhimento, né? Cuidado e acolhimento. A Rede Cria trabalha com a ideia de rede de apoio e maternidade, rede de apoio à maternidade e à primeira infância. Porque a gente entende que a primeira infância não é só uma etapa da vida da criança, é uma fase que a criança, os cuidadores principais e toda a família são impactadas pela primeira infância, no sentido de acolher esse ser humano que está chegando e principalmente no sentido de cuidar de quem cuida e entender que pode ser uma ação comunitária, né? Acho que um pouco do que a gente estava falando na mesa anterior a essa.
essa ideia de trazer esse pertencimento comunitário na construção do cuidado. E a Rede Cria vem afirmando essa necessidade, construindo uma malha de apoio, né? uma rede que vai se ampliando e se costurando ao longo do tempo. Essas são algumas das ações mais recentes que a BEM está envolvida, e eu agora falando, né, eu fiz um levantamento, escrevi algumas coisas, me traz um sentimento muito positivo, porque são muitas ações que vêm se multiplicando, né? A BEM está concluindo 10 anos no próximo ano. Próximo ano a gente conclui 10 anos de ocupação. E perceber que ela age para além de nós, né? No sentido de tantas pessoas que estão participando, tanto quanto aonde ela está alcançando e o que ela pode se desdobrar, né? Afirmando toda essa relação com a educação, com o cuidado, com o território. E já finalizando a minha fala, nós da BEM reconhecemos a biblioteca como um espaço de construção coletiva, autogestionada, de concepção anticapitalista, antirracista, contra a violência de gênero. Mas esse antagonismo às opressões não são títulos, são práticas, e essas práticas já faziam parte da BEM antes mesmo do coletivo se entender como tal. E para falar dessas práticas, podemos citar a própria gênese da BEM, enquanto roda cultural, que retomou uma biblioteca abandonada pela gestão estatal e deu um novo sentido para um espaço como uma biblioteca comunitária. O modo de organização não hierárquico, ser uma biblioteca livre, no sentido das doações e empréstimos não terem benefícios ou cobranças, ou seja, sem demandas de produtividade. As atividades realizadas são construídas em conjunto com a comunidade, pensando bem coletivo, com destaque para a produção de conhecimento e cultura do povo negro, das comunidades tradicionais e minorias. A BEM é uma ocupação da comunidade de Engenho do Mato, de um espaço que pertence à própria comunidade. É, nesse sentido, uma retomada, e também a retomada de saberes e práticas outras que não estão inseridas nas lógicas de produção capitalista. Este movimento de ocupação é também um movimento de resistência, e a prova viva de que é possível realizar as coisas ou com ou sem dinheiro, quando as pessoas se organizam. E é isso que nos diferencia da lógica do capitalismo, em que tudo tem seu preço e tudo está nessa relação de ganho, né, de consumo. Acho que é um pouco do que eu venho sentindo, né, ao participar dessa experiência e, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, ter me formado em psicóloga, né? Ter tido essa experiência que foi quase junto. Eu entro em 2012 na psicologia e em 2013 eu começo esse processo aí de participar dessa ação comunitária. Então, foi uma formação que se deu junto. E não tem o título, né, de, sei lá, comunitário, mas eu tenho como um sentido de direcionamento para a minha prática clínica hoje, a importância de ter participado desse movimento.